Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, é o domingo extraordinário. É o dia que o Pai preparou para derramar mais um pouco da sua porção para que nós, filhos, pudéssemos receber, entendermos e vivermos. Porque as porções do Manual da Vida é para a gente todos os dias recebermos um pouco e desse pouco nós aprofundarmos, estudarmos e ao estudarmos colocar em prática. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Em um ano novo, estamos cheios de esperanças, aguardando dias melhores. Aguardamos um novo tempo, uma nova vida. Queremos viver as promessas que o Senhor colocou à nossa disposição. Queremos uma vida abundante, transbordante. Mas aí pensamos que o simples virar de um ano, tudo vai mudar. Mas eu te convido a fazer reflexões e ver que é preciso você fazer algo da tua parte. Deus nos instrui para que eu e você nós façamos a nossa parte e Ele faz a parte dele. Aí sim nós vamos ter anos transbordantes, anos extraordinários. Porque aí o favor dele cai sobre as nossas vidas. Porque quando nós pensamos só simplesmente em uma virada de datas, logo nos deparamos com situações difíceis, adversidades, e que a todos das promessas que Ele reservou para nós. E é importante eu e você nós compreendermos que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Ele planejou o melhor para mim e para você. Mas Ele quer que nós nos posicionemos e também agirmos na hora certa, tomarmos decisões. E eu e você nós temos que fazer algo. Nós temos que fazer alguma coisa. E eu te convido a meditarmos hoje à noite em 2 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1, para que nós passamos a entender quão grande é rico o Manual da Vida, que nos instrui, que nos mostra algumas situações passadas que nós podemos tirar como lições, como testemunhos. E é importante a gente compreender o que Deus está revelando para que eu e você nós possamos fazer. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz: amados, visto que temos essas promessas. Ele já começa dizendo que existiam promessas para aquele povo, para aquela igreja, para aquela cidade. Mas ele também vai, e logo em seguida diz: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É interessante que ele começa logo dizendo: olha, gente, tem promessas, bastante promessas, mas porque tem muito que só quer as promessas, mas não observa receber ou usufruir, desfrutar de um ano extraordinário. E ele diz: purifiquem-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Peraí, eu pensei que só o corpo era que poderia se contaminar, mas ele também já vai adiante um pouco. Ele diz: e o espírito também. Agora ele diz: tudo isso para que vocês se aperfeiçoem, aperfeiçoar na santidade, porque é uma caminhada. Se nós estamos buscando a palavra de Deus, nós estamos buscando os ensinos, os princípios, as leis do Senhor, nós estamos numa caminhada e numa busca da santidade e no temor ao nosso Deus maravilhoso.
E o versículo 2 ele diz: conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Versículo 3: não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Gente, que amor é esse? De um ministro ali do Evangelho, andando por todas aquelas regiões. E ele colocar e dizer para juntos vivermos ou morrermos. Pois chegamos a Macedônia e não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Olha só. Eles viajando, chegando ali na Macedônia, não tiveram tempo de descansar. E foram atribulados de toda forma. Gente, vocês têm noção, quando a palavra do Senhor diz assim, foram atribulados de toda forma, não foi só uma pequena tribulação, porque às vezes nós temos uma pequena tribulação, e essa tribulação e a gente fica sem saber o que fazer. E ali ele disse, fomos atribulados de uma forma. E ele vai dizendo, conflitos externos e conflitos internos. Temores internos. Porque também eles sentiram temores internos. Agora, mas Deus, porém, que consola os abatidos. Como? Se por hora eles passaram ali e se deixaram ser abatidos pelas circunstâncias internas e também pelas internas, as externas e as internas, e ficaram abatidos, o que é que ele está dizendo para mim e para você? Ei filho, ei filha, você está passando ou passou momentos aí que foram tribulações e tu ficou um pouco abatido? Quem é que vai te consolar? Deus. Deus, porém, que consola os abatidos. Um outro irmão dito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Olha só, gente. Apesar dos pesares, apesar de tantas coisas, de tantas brigas, tantas lutas, mas o povo honrava Paulo. E falaram isso por meio de um outro irmão, de Tito. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz de exaltação também. E por um momento ele ficou triste porque causou, vamos dizer assim, constrangimento. Mas logo em seguida ele se alegra e fica muito alegre, porque esse constrangimento, vamos dizer, essa exortação, causou um arrependimento. E esse arrependimento gerou a salvação. Se pelo um lado causou algo, um desconforto, mas pelo outro lado estava causando um grande benefício. E a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, porque às vezes as correções, vinda do pai ou vinda dos irmãos, dos ministros, pode às vezes causar um pouco de remorso. Mas a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento. O que? Um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, se for segundo o mundo, vai ocasionar a morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor,
Que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Que maravilha. Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Apesar de tudo, Paulo se sentiu ali revigorado, além de encorajados. Gente, diante de situações difíceis, diante de situações ali, vamos dizer, no nosso linguajar de hoje, né, que merecesse uma atenção, vamos dizer, até melindrosas, como as pessoas falam, assim mesmo, ele se sentiu encorajado. E ele diz: ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Gente, que maravilha! O acolhimento dos irmãos, vamos dizer, a hospedagem. Tudo isso deu refrigério ao espírito de Tito. Vocês têm noção o que é? A pessoa, pelo calor humano, pela a recepção, pelo carinho, o seu espírito, vamos dizer, ser renovado, receber um refrigério por conta de irmãos acolhedores. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos. O orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro, e a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembro que todos vocês foram obedientes. Todos vocês foram o quê? Obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por ter plena confiança em vocês. Alguma coisa vamos ter que fazer nesse início de ano. Se você fizer as mesmas coisas que você fez no ano passado, talvez permaneça da mesma forma. Mas se você almeja viver melhor, se você almeja viver diferente, transformado, restaurado, é momento de parar um pouco e a gente fazer reflexões e pedir ao Espírito Santo que lhe dê todas as coordenadas para você prosseguir um ano extraordinário. Principalmente se você identificou que algumas das suas áreas elas ficaram travadas, elas não avançaram. Se você parar um pouco e pedir a instrução ao Espírito Santo, você vai receber e perceber que é necessário você fazer mais em excelência do que o que você fez em 2021. A Bíblia, o Manual da Vida, nos traz muitos relatos sobre os acontecimentos que devemos fazer. Para falar algo em destaque, eu vou falar numa purificação. Tá? A gente vai pegar um pouco do contexto no Antigo Testamento, do que era purificação, para a gente trazer hoje a purificação, ensinar você a fazer oração de purificação, para que também você possa combater algumas coisas que se levantem, algumas coisas que você esteja vivendo, que com uma oração que chamaremos de purificação, você vai conseguir que a sua oração seja atendida. Porque quando nós falamos em orações, são diversos tipos de orações. Cada um tem uma particularidade, cada um aprendeu de uma forma. Para cada situação você tem um tipo de, vamos dizer, de oração, de como fazer. A gente não pode generalizar. Todas as coisas eu vou fazer só essa oração. Não, o Espírito Santo vai te mostrando, vai te dando as palavras. E você vai vendo que cada uma delas vai funcionando. Aí você vai praticando, vai colocando em prática, vai exercendo, executando, e os resultados aparecendo. Deixa eu só falar que no princípio, quando Adão estava ali
no Éden e pecou. Aí houve a queda do homem. Essa queda do homem, ele como? Com a entrada da queda no mundo, por meio de Adão, o homem ficou impuro, ficou sujo, afastado de Deus. E quando esse pecado ele entra no mundo, aí a gente olha assim e diz, nós homens ficamos impuros diante de Deus. E quando nós ficamos impuros diante de Deus, será que era o fim? Não. Deus tinha um plano para purificar o homem por meio da cruz. Não, nem tudo estava perdido. Mas naquele momento Deus teve que fazer algo. Deus faz ali um sacrifício de um animal, há um derramamento de sangue, retira-se as vestes, as peles e faz uma veste para cobrir o homem, cobrir o pecado, cobrir o que o homem tinha feito de errado. Vamos dizer assim, uma purificação temporária. Observe, o pecado ele foi apenas coberto, porque ali Adão ficou coberto. E ao longo da história, ao longo das narrativas, nós vamos vendo que Deus foi dando instruções, rituais, para que o homem ele pudesse praticar, e ao praticar, simbolicamente, houvesse a purificação espiritual e a purificação natural. E isso aconteceu quando a gente olha Levíticos, quando a gente olha... Tem bastante narrativas dizendo como purificar o corpo, a casa, as casas que eram mofadas. Então tem diversos tipos de rituais. E essa purificação tinha que acontecer, porque o homem ele estava em desobediência a Deus, porque quando ele peca, ele fica em desobediência a Deus. Mas, ao fazerem os rituais, eles entravam em obediência porque Deus tinha dado as instruções. E eles poderiam, com a obediência e a prática dos rituais, entrarem no processo da purificação, estarem purificados. E alguns rituais eles foram praticados com alguns elementos. Os mais conhecidos era água, era fogo. Quando a gente via que existia um ritual para a limpeza do corpo, então se apresentavam, os sacerdotes se apresentavam, a limpeza da roupa, tudo isso tinha. Lá em Levíticos, depois você dá uma olhada, capítulo 19, tem bastante, capítulo 14, 19, tem bastante instruções de como fazer. É claro que era naquele tempo, hoje nós não precisamos nos preocupar. É só para a gente entrar no contexto. Limpeza da casa, como eu falei, do mofo, né? Você olha lá em Números 19, versículo 9, e depois 18 e 20 que traz essas narrativas, tá? Estou dando só um contexto, a gente não vai. Levítico é 14, o 48 e 57. Todo Levítico ali ele vai dando as instruções como fazer. E essas purificações era de enfermidades, era de manchas, era situações em que aquelas impurezas contaminavam o povo. E Deus dava a eles essas instruções e os procedimentos de como fazer. Era bem detalhado, porque Deus é um Deus de detalhes. Era para limpar e purificar o seu povo. Limpar o povo das impurezas. Ora por água, ora por fogo. Dá só abre lá em Números 31, só para a gente ter uma noção.
o versículo 23. E tudo que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los. Mas também deverão purificá-los com água da purificação, porque já fazia parte desse ritual. Tá? Então o povo precisava fazer as purificações para estar diante de Deus. E também tinha outros motivos. Além da purificação natural, existia a purificação especial, espiritual. E as pessoas que viviam ali, que geralmente eram nos arraiais, quando eles faziam os rituais de purificação, era para ter mais asseio, para evitar contaminações de pragas, de doenças contagiosas. Então já existia um cuidado de Deus. Deus cuidava, até nesses detalhes, escreveu para mim e para você, lá naquela época. Deus também instituiu festas. Aí você diz, mas por que foram instituídas festas? Tem diversos motivos que Deus instituiu festas, tá? Para manter a unidade, para manter a comunhão, para manter uma alegria. Porque quando você está em festa, você vive a festa, a tua alma, ela se alegra. E um dos maiores problemas da humanidade é que quando são afligidos pelos problemas do dia a dia, do mundo, as almas, elas ficam aflitas. E o próprio salmista Davi, quantas vezes ele não pediu, ele cantava, ele louvava para quê? Para vir essa alegria no espírito, vir a alegria na alma, e que nada ao derredor pudesse atrapalhar. Então já tem uns códigos aqui para a gente ver. Que é uma das coisas que eu e você nós devemos fazer, vamos dizer, purificar a nossa mente e os nossos pensamentos. Assim como Paulo disse, da purificação dos maus pensamentos, né? E quando nós falamos que corpo, alma e espírito devemos purificar, é porque Deus deixou essas preciosas instruções para que eu e você nós possamos ter as revelações e colocar em prática, para que a gente possa suportar a vida que nós temos hoje. Naquela época, para eles se purificarem e fazerem parte dessas festas rituais, tinha sacrifícios, eles faziam parte desses cerimoniais, né? E esses cerimoniais, a maior parte foi abolido no tempo da graça. Mas as festividades não. As festividades eram para que eu e você nós pudéssemos conhecer mais a fundo, estudarmos e ver quais mais os benefícios e quais as datas que Deus estabeleceu festas para o seu povo. Amém? Vamos ver lá o que é que diz João, capítulo 11. Versículo 55. Ao aproximar-se a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Costume. Tinha as festas, tinha os rituais, tinha... Para quê? Para se purificar. A importância da purificação desde o Antigo Testamento, e a gente vai adentrar para a gente ver hoje o quão grande é importante eu e você nós orarmos por purificação, nós participarmos da renovação da mente, purificando o que entra, o que nós olhamos, escutamos, presenciamos nesse mundo. É importante por isso, para a gente se purificar de todas as demais coisas. Amém? Mateus 15. Quero que você abra aí. Mateus 15, versículo 18. Jesus está conversando ali com
Os fariseus, eles, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Veja que Jesus aqui já está começando um outro contexto de impurezas. Ele falou agora o que ocasionava as impurezas. Ele disse os maus pensamentos. Ei, gente, e hoje? Os nossos pensamentos, nós estamos combatendo esses maus pensamentos? Estamos combatendo essas impurezas? Por isso que eu falei da importância que a gente aprendêssemos a orar, a oração da purificação. Porque hoje nós precisamos. Hoje é que nós precisamos, em meio a esse mundo, fazer esse tipo de oração. Não mais aqueles rituais cerimoniais, mas sim oração, para que a gente combata. Combata o quê? Os nossos maus pensamentos. Combata o quê? Os homicídios. Porque os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, essas coisas é que tornam o homem impuro. Porque ali eles estavam pegando no pé, vamos dizer assim, pegando no pé de Jesus. Porque estavam o quê? Comendo sem lavar as mãos. Então eles queriam pegar Jesus de todo jeito, de toda forma, e queriam apontar um defeito ali dos discípulos. E Jesus disse, não é a impureza que entra, mas é a impureza que sai. Essa é a prejudicial. Jesus falou dos maus pensamentos, das más intenções, das más atitudes, dos pecados. Ele falou das impurezas que estavam no coração e saíam pela boca. Vamos abrir lá em Mateus 23, já que nós estamos em Mateus. Versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também esteja limpo. Então Jesus aqui está ensinando que as taças, os copos, eles limpavam só a aparência, mas o interior ele continuava sujo. É necessário que eu e você, nós aprendamos nesse início de ano a nos esvaziarmos dessas coisas, das maldades, desses maus pensamentos, e buscarmos o caminho correto, que é o processo da purificação. Seguir. Assim como Paulo falou, ser semelhante a Cristo. E Jesus quer te ajudar nessa jornada, nesse caminho, nessa transformação de vida. Se você quer uma mudança, se você quer fazer algo diferente, se você quer avançar, vamos trabalhar esses maus pensamentos que estão vindo. Vamos transformá-los em bons pensamentos. Vamos ajudar a nossa mente a ser renovada. Porque para a minha mente e a tua mente ser renovada é preciso a gente colocar a palavra de Deus dia a dia, até estarmos na plenitude. Jesus nos ensina que por meio da oração, muitas coisas que estavam travadas serão liberadas, que as promessas serão liberadas. E nós devemos orar e pedir também ao Espírito Santo, porque algumas coisas nós vamos ter que ter revelação. Porque estava acontecendo, porque bloqueou, porque não chegou. Porque às vezes até porque algumas maldades chegaram. E quando algumas maldades chegaram, vamos dizer, as sujeiras, porque maldades nós estamos chamando de sujeiras, então elas precisam ser o quê? Purificadas. Como é que nós vamos purificar? Com oração. Contra-atacando
essas sujeiras para serem limpas. Porque às vezes elas vêm para a nossa mente, né? Os dardos inflamados e N coisas aí. E nesse processo, o Espírito Santo vai me ajudar e te ajudar, para que nós possamos viver de uma forma diferente, de uma forma guiada, de uma forma em que nós possamos ter um ano extraordinário, um ano excepcional. E eu e você, nós vamos ter que fazer algo. Para quê? Para que esse sobrenatural, o poder de Deus, a unção de Deus, ela esteja cada vez mais presente sobre mim, sobre você, e liberando o agir de Deus sobrenatural no nosso meio. Quando eu e você, nós compreendemos que algumas situações se levantaram, algumas coisas vieram para a nossa vida, e nós oramos, eu vou dizer que a oração da purificação, você às vezes tem outro nome, tem outra forma de orar, mas eu estou chamando mais para purificação, para você entender. Essas orações, elas vão trazer soluções. Essas orações, elas vão abrir a criatividade. Tem outro tipo de oração que eu vou só citar para você compreender, que em determinadas situações da tua vida, você vai ter que orar uma oração da negação. Negação. É orar negando. Negando o quê? Uma situação que se levanta. Vamos supor que aconteceu algo de ruim, algo de mal, uma impureza veio para a tua vida. E você vai orar a Deus. Você vai orar e vai pedir. E dizer, não desafiando Deus, mas desafiando a situação. Você vai dizer assim: eu não aceito essa situação. Eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito. Por quê? Porque você está dizendo para um monte. Você não está dizendo para Deus, você está dizendo para um monte, para a situação, para a circunstância, para a adversidade, para aquilo que você está passando. Isso é uma oração de negação. Por que eu chamei de oração de negação? Porque tem outros tipos de orações, e uma delas Jesus disse que era um monte. Então, se é um monte, então você vai dizer a um monte que sai, se erga e lança de uma. E uma forma de dizer é você negar: eu não aceito um monte, você está na minha frente. Sai. E quando você faz isso, você orando a Deus, Deus pode remover, vai remover, pode remover da forma que você orou. Então, dúvidas, medos que vierem, você vai quebrando, anulando a ação da negação. Essas dúvidas, os medos, são naturais a aparecer. Mas a situação é, você vai aceitar ou você vai combater? Por isso que eu falei, purificar a mente. Aí você entra com a outra oração, que é bem simples. Vamos dizer que você entrou um monte na tua frente. Vamos dizer que o monte foi uma escassez. Aí você diz: eu não aceito essa escassez na minha vida. Em nome de Jesus. Saia e seja lançado ao mar. Aí veio um pensamento: você vai viver na escassez. Aí você vai imediatamente. Aí você vai gerar novamente a oração. Aí você vai dizer: Senhor, purifica esses maus pensamentos, destrói esses maus pensamentos e me traz os bons pensamentos. Como é que você vai substituir os bons pensamentos? Quando você coloca a palavra de Deus. Vou dar só um exemplo, mas você vai usar outros versículos. Você diz: eu não aceito essa situação, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então só você orou a negação e automaticamente você jogou, anulando ali aqueles dardos inflamados, os maus pensamentos. Os versículos que você pode orar. Você pode dizer assim: o amor de Deus não permite essa enfermidade no meu corpo. O amor de Deus não permite eu passar por essa escassez. O amor de Deus não permite que eu esteja sem a solução desse problema. Pois o nosso Deus é Deus perfeito, é o Deus criativo, é o Deus poderoso, é o Deus majestoso. Inunda, Senhor, o meu ser
E me traz a criatividade, me traz a solução, me traz a resolução desse problema. E quando você começa a aprender a fazer a oração da purificação e a oração da negação, você está se recusando a aceitar aquelas situações. E você está dizendo para cada uma das situações, cada um dos montes, cada uma da enfermidade, cada uma das escassez. Eu apenas citei alguns, você pode usar isso em outras áreas. Não, eu não aceito. Eu não aceito esse diagnóstico. Eu não aceito porque o corpo de Cristo, o meu Deus, Ele venceu por mim e por você ali na cruz. Eu glorifico o seu nome. Ele levou as minhas enfermidades, as pisaduras, as iniquidades, as transgressões. Foi o sangue dele, o sacrifício perfeito por mim. E você pode criar, você vai criando. Você pode dizer, eu sou a imagem, eu sou a semelhança do Criador. Como pode? O meu corpo está doente, a minha alma está doente, o meu espírito está doente. Eu não aceito, eu quero viver a imagem do Cristo Jesus ressurreto. E você vai tratando com as situações, porque às vezes essas situações elas vão te confrontar, e você também vai ter que confrontá-las. E se você for forte, se você aumentar a fé, se alimentar da palavra, você vai tendo a certeza. E você diz, eu não aceito essa situação. E você pode ser liberto. Porque o inimigo ele fica ao derredor, ele fica tentando te tragar em qualquer uma das coisas para te escravizar. E você vai ser valente. E você já tem a certeza que o nosso Senhor Jesus já venceu por mim e por você. Mas nós temos que nos posicionar. Posicionar na palavra. Veja bem que quando Jesus foi tentado, o inimigo usou a própria palavra, mas usou de uma forma errônea. E você agora vai começar a usar da forma correta para combater todo o mal que se levante contra você e contra os seus. Isso só vai acontecer se você tiver o conhecimento da palavra. E você começa a liberar a palavra. Você começa a praticar a palavra. E daqui a pouco você vai vendo que todas as suas orações elas estão tendo um efeito positivo. Elas estão sendo atendidas. Agora não só se limita a essas duas. Continua orando todas as demais. Eu apenas citei 2 casos hoje, que pouco se fala, pouco se conhece. Às vezes você ora, mas sem saber. Eu só quis dar uma ênfase, porque é início de ano. Todo mundo quer uma mudança de vida, mas às vezes esquece que tem que fazer algumas purificações nas nossas vidas. Agora faça as orações com simplicidade, com humildade, com todo o temor e tremor a Deus. E vamos lembrar que às vezes esses maus ou as coisas maus que acontecem, elas são tipo corretivas. Como? Um mal pode ser corretivo? Pode. Às vezes existe a permissão de Deus em permitir que algo aconteça para que algo maior ou pior não acontecesse posteriormente. Então é corretivo, a gente chama educativo. Não é que ele quer. Se nós não combatermos algumas coisas, chega nesse patamar de se tornar mal e prejudicar em alguma área. Também nós devemos lembrar que isso faz parte do processo do nosso crescimento. Não é que nós vamos aceitar, mas sim, nós vamos levantarmos com Cristo Jesus. Porque se Ele não estiver conosco, não adianta a gente se levantar. Mas quando Ele sim está conosco, Ele até pegar na nossa mão e nos levanta. Você sabia que assim como nós falamos nas narrativas, e o próprio Jesus disse, que a maioria das coisas más,
vamos dizer assim, elas vêm de dentro de nós, que estava ali o coração. A gente não combateu e depois o coração ficou tão machucado. Tanto, vamos dizer, ódio, tanta raiva acumulada que a alma não aguenta mais e quer explodir a todo momento. Por quê? Porque nós não combatemos com as orações os maus pensamentos. Nós não atacamos antes de causar prejuízos aos nossos sentimentos. Principalmente quando vem aqueles sentimentos ruins. Por isso que eu falei das festas. Ocasionava alegria, não deixava que a alma ficasse abatida. Por isso que Deus instituiu a cada alguns meses festas para que o povo fosse tratado nessa questão da alma. Tá? Não essas festas do mundo, mas as festas que Deus instituiu. Vamos aprender a orar, a decretar, a declarar a palavra, em cima da palavra. Para quê? Para que nós possamos ter melhores resultados. Eu acho muito importante aquele grupo que nós criamos de confessando a palavra, porque essa palavra confessando, ela é mal interpretada às vezes. As pessoas pensam que é confessar pecado, aquelas coisas. Não, é você liberar a palavra, é confessar a palavra, é dizer que está vivendo a palavra. E quando você muda essa atitude, você entra e você fala audivelmente, você está expondo e colocando a palavra na tua vida e para o mundo. E muitas coisas são resolvidas espiritualmente porque você liberou, você confessou a palavra de Deus. É isso que você tem que fazer. Essa é a sua parte. E é como se dissesse, dê o primeiro passo. Declara. Eu mando em 2 grupos, eu coloco um para você acessar o grupo e eu os grupos ou as tuas redes sociais. Mas tenha força de vontade de fazer algo novo, de fazer diferente, de multiplicar as suas energias do que você fez o ano passado e fazer esse ano. Habitue-se a criar um local para você orar. Tem orações que a gente vai fazer no meio da rua, em todo canto, aquela coisa toda, porque às vezes é emergencial, é necessário. Mas habitue-se a criar um localzinho na tua casa. A gente chama de lugar secreto. E ao sentar, ao deitar, ao se ajoelhar, aprenda a aquietar a tua mente. Deixa as coisas, não seja incomodado. Começa a aquietar e você vai brigando um pouquinho com tua alma ali. Porque ela quer fazer mil e uma coisa, ela está agitada, os afazeres com as coisas do mundo. E você vai aquietando e deixando, acalmando para que teu espírito domine completamente a alma. Aquieta a tua alma. Renova a tua mente. Renova a mente com a palavra de Deus. Você sabia que você pode os bloqueios da tua vida porque você não avançou, porque você travou só com essa oração da purificação? Você sabia que seus sentimentos ruins, você poderia combater esses sentimentos e substituí-los por sentimentos bons com a oração da purificação? Às vezes algumas coisas têm mudado, têm bloqueado o resultado das nossas vidas. Vai testando, vai aprendendo, vai declarando. Você viu quando Jesus falou na questão do vinho novo no odre novo? Que vinho novo em odre velho, quando fermentasse, poderia estourar. Então tem coisas na tua vida, nos teus pensamentos, que você vai ter que jogar fora para renovar, para se tornar um odre novo, para que o vinho de Deus, as coisas novas que Deus tem para esse ano, para a próxima década, para você ter esse acesso. As promessas de Deus, elas são maravilhosas, grandiosas. Como eu já vi falando, olho nenhum viu, boca nenhuma falou, ouvido nenhum escutou. Jeremias, fala que o que ele planejou para nós são coisas maravilhosas, não coisas de nos causar dano, mas de alegria. E Jesus mesmo disse, você tem vida em abundância, vida plena. Mas aí muitos não estão vivendo. E a gente tem que perguntar, por que eu não estou vivendo?
E orar ao Senhor, para que Ele vá mostrando em que áreas e como você fazer. Talvez você tenha entrado aqui, você não compreendeu muito, disse, não, eu queria uma outra palavra, mas o Senhor já te entregou alguns códigos aqui. 2 orações poderosas, uma oração de purificação e uma oração da negação, que talvez você não conhecia e você vai rever, para você começar a praticar. Agora vamos orar com confiança, com fé. Porque quando nós oramos com confiança e com fé, que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem protege, é o Senhor que nos consola, isso ativa o sobrenatural de Deus. Como? Esse ano é um ano da gente viver muito sobrenatural, é um ano da gente viver extraordinariamente, é um ano da gente ter que viver milagres todos os dias. E nós só vamos viver milagres quando nós declararmos a palavra, liberarmos a palavra, termos essa fé. Se a gente observar essas narrativas da Bíblia, tem várias e várias, os antigos, eles faziam esse tipo de oração, a purificação. E eles obtinham resultados, vamos dizer assim, mais rápidos, nas orações que eles faziam. Agora eles tinham atos de renúncia também, atos de arrependimento. Tudo isso era por meio da oração. Arrependimento. A palavra arrependimento, nesse contexto que nós vamos falar aqui, é voltar-se para Deus. Tudo que eu falei de arrependimento aqui é que o homem impuro, sujo, imundo, pecador, chega um momento que ele recebe a palavra, chega um momento que ele é tocado, aí ele vai, vamos dizer assim, para ter o arrependimento, para ele voltar-se para Deus. O arrependimento é voltar-se para Deus. Aconteceu a renovação da sua mente, e com a palavra de Deus ela trabalha o corpo, a alma e o espírito, porque ela penetra. Quando você entende que Deus colocou a oração para a gente estar em conexão com Ele, estar conectado com Ele. Gente, vocês têm noção o que é você estar conectado com Deus por meio da oração? É fantástico, é tremendo. É você ter acesso a Deus ali. Aí nós percebemos o tamanho desse poder de Deus fluindo na minha e na tua vida, como resposta de Deus a tudo aquilo que eu e você nós oramos. Porque todas as orações, elas têm respostas assim de Deus. E quanto mais você praticar, quanto mais as respostas vierem mais rápidas, mais você está no caminho certo. Se você tem orado e as respostas não têm vindo, procura ver, procura pedir discernimento ao Espírito Santo, como você deve orar, que tipo de oração deve fazer. Se você vai ter que estudar mais um pouco sobre orações, quais todos os tipos de orações, aí você vai vendo, cada caso é um caso. Porque às vezes nós vamos ter que usar, às vezes, oração da concordância, que é quando dois juntam no mesmo propósito. É o que é ligado na terra, é ligado nos céus. Quando nós desligamos as coisas ruins na terra, é desligado nos céus. Quando 2 ou 3 estão reunidos ali, eu estou no meio, acontece. Então tem muitas informações. Alguns hábitos meus e seus nós vamos ter que transformar. Principalmente se forem hábitos ruins, negativos, maus, pensamentos maus, nós vamos ter que substituir. Presta atenção o que é que você está vendo, assistindo, escutando. Por que você fez isso o ano passado? Será que você não passou a maioria do teu tempo enchendo de, vamos dizer, de lixos do mundo? Esse ano é um tempo de você rever isso aí e substituir por coisas boas do reino. Porque quando a gente está orando ali, a gente está com fé, declarando a palavra, confessando a palavra, cria-se uma atmosfera propícia para gerar milagres, curas, sinais, maravilhas. E quando nós tomamos esse conhecimento,
e começamos a praticar, as coisas começam a melhorar. Muito ainda nós temos que aprender, muito nós temos que fazer ainda. Muito nós temos que ensinar. Se eu aprendi algo, foi maravilhoso, eu tenho que te ensinar. Se você aprendeu algo que fez diferença na tua vida, ensina a outro, porque essa é a comunhão. Assim Paulo, quando começou ali, ele disse que a carta era exortação. A princípio ele não gostou, mas ele viu que o que ele ensinou, mesmo sendo uma exortação, trouxe a salvação, trouxe uma purificação. Se o mundo hoje está precisando de uma purificação maior, vamos levar o Evangelho. Vamos fazer assim como Jesus fez, vamos ser igual a Ele. 1 João, capítulo 3. Versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ei, gente, que promessa maravilhosa. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Atos 22, 16. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dEle. Tem muitos que não foram batizados ainda. É tempo. Ser lavado, ser purificado nas águas. Eu não falei que a purificação era água, fogo, mais alguma coisa? Hebreus 9,14. Existe uma purificação maior. Que essa nós temos. É direito nosso. E Ele fez por mim e por você. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Existe a unção, o poder, a força de Deus. E quando eu e você nós fazemos algo, quando eu e você nós nos posicionamos, quando eu e você estamos no caminho, quando eu e você nós estamos praticando o que o Manual da Vida está nos ensinando, aí nós vamos aprendendo mais uma. Hoje nós aprendemos 2 tipos de orações, de purificar e de negar. Aí a nossa mente, ela vai sendo renovada, ela vai sendo renovada com a palavra. E o que para trás ficou, que sirva só de lições, para que nós não possamos mais cair, para que nós não possamos mais viver do passado. Quando esquecendo das coisas passadas, as velhas, não é para a gente esquecer só as ruins. Vai ter coisas boas que eu e você nós vamos ter que esquecer, para que venham mais coisas boas, para que a gente deixe o odre aberto para receber as coisas novas de Deus. Pois a graça, o favor, a misericórdia dele se renova a cada dia. E isso só foi possível porque existiu uma purificação completa. Eu e você, nós recebemos a purificação completa. Foi o sacrifício de Jesus ali na cruz. Foi o seu testemunho por meio da água, o batismo do arrependimento. Foi o seu sangue derramado ali na cruz, que nós temos a fé naquele sacrifício, pelo Espírito Santo e o fogo. Mateus 3:11. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele foi, Ele é e continuará sendo a nossa purificação completa, a purificação do homem, a purificação que o mundo precisava para que nós pudéssemos viver e ter uma vida abundante e uma vida plena, seguindo o manual da vida. Eu e você, nós vamos ter surpresas agradáveis. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter desafios. Mas se você se posicionar, você já conhecer o que deve fazer, você vai ter sonhos, visões. Pois Deus nunca deixa acontecer nada que não seja revelado. E quando Paulo fala do cuidado de Deus, fala da salvação, esse cuidado é cuidado de um pai que olha para todos os seus filhos e filhas, para que nós possamos estar nos caminhos certos, corretos e uma vida abundante. Amém? Desejo aí um feliz ano novo, um extraordinário ano novo, um excepcional ano novo, firmados na rocha, firmados na palavra, combatendo na hora de combater, se ajoelhando na hora de se ajoelhar, sendo simples, sendo humilde nas horas certas, mas acima de tudo, sendo exemplo de Cristo Jesus. Ele que nos fez, Ele que nos deu, Ele que nos purificou, a purificação completa. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Uma excepcional semana para todos vocês. Temos um encontro marcado na quarta do sobrenatural, assim o seu Deus nos permitir. Amém?